Brasil. E podiam estar Luan e Arthur. Pois é, tá dando o que falar, hein? Essa convocação do Tite, já já nós vamos entrar detalhadamente no assunto. Rodrigo Bueno, bem-vindo, Rodrigo. Olá, João. Olá, companheiros, torcedor do Fox Sports. De fato, o Tite tem seus queridinhos. Do começo da convocação, a primeira lista dele, ele preservou muita gente, né? 15 do começo estão entre os 23, entre eles Tyson e Fred, para mim os nomes mais discutíveis desta lista. O Fagner acabou aparecendo, mas também é outro que poderia muito bem não estar. Rapaz, Edmundo Animal, bem-vindo, Edmundo. Obrigado, João, boa tarde a você, os amigos, pessoal de casa. Olha, nenhuma grande surpresa, já era esperado essa convocação. A única coisa que me preocupa é o número de jogadores que estão ou machucados ou voltando de contusão nessa lista. Para um campeonato de 30 dias apenas, preocupa. É isso aí, Zinho, o tetra campeão mundial. Tudo bem, Zinho? Bem-vindo ao programa. Tudo ótimo, João, amigos da bancada, você de casa. O assunto do dia hoje é a seleção, né? A convocação, algumas exigências, né? Pedidos por alguns jogadores, mas eu gostei da lista do Tite. Muito bem, então o Zinho aprovou. E você aprova a lista do Tite? Sim ou não? Participe da nossa enquete #Expediente Futebol. Um dos nossos goleiros na Copa do Mundo está falando agora lá no Corinthians. Cássio, confirmado na Copa. Vamos acompanhar aí o que diz o Cássio. Eu sabia que eu havia sido convocado só no momento que o Tite anunciou, assim, foi uma felicidade imensa. Você ficou emocionado, Cássio? Muito, né? Até no momento, juntamente, acho que tinha muitas pessoas especiais aqui na minha casa. Minha mãe, minha mulher, meu filho veio do Sul, Felipe, a Mariju, minha advogada, os meus pastores, amigos que me ajudaram, porque passa um filme, né? Eu acho que vocês poder disputar uma Copa do Mundo é um sonho, eu acho que não só meu, como de qualquer jogador, e passa um filme de tudo que você passou, das dificuldades, muitas coisas que você abriu mão e está sendo recompensado agora. Então, para mim foi um momento muito feliz de estar perto deles, assim, que são pessoas que estão comigo na hora da vitória, da derrota, na hora que eu erro, acerto. Então, para mim foi um dos dias mais felizes da minha vida. Você disse que só soube na hora do Tite, mas a família estava confiante, então tem uns balões ali atrás, a família já sabia, então. Não, estavam bem confiantes, né? Na verdade, minha mulher, acho que fez tudo isso. Mas eu, como eu tinha falado em outras entrevistas, já era um privilegiado de estar entre os possíveis convocados. Eu estava muito feliz e eu acho que se não fosse, nós íamos fazer nosso churrasco, só a pessoa não ia poder divulgar as fotos, né? Mas a gente minha família toda estava muito confiante, eu acho, porque pelo trabalho que a gente vinha fazendo, venha trabalhando, acho que não é uma coisa de um mês ou outro, é uma coisa a longo prazo e se concretizou, né? Glória a Deus que deu tudo certo e a gente concretizou e poder comemorar com eles essa convocação. Ô Cássio, e você foi convocado, agora como é que é a briga para ser titular agora? A briga por goleiro é igual a qualquer posição? A gente vê a lateral direita um pouco mais aberta, como é que você vê a briga pela posição de goleiro aí? Olha, eu vejo assim com o Alisson como titular, com total mérito. Vem jogando, quando foi jogando na seleção jogou muito bem, teve uma grande temporada para o seu time, assim como o Ederson. Acho que os três que foram convocados são merecedores. Acho que eu venho bem, venho sendo regular na minha equipe, venho jogando, venho conseguindo títulos, vim bem até, eu acho que por merecimento fui convocado, mas acredito que o Alisson deva ser o titular, né? Porque pelo que ele já demonstrou, mas eu tô indo para lá para fazer meu melhor, para tentar ajudar no que for preciso. Eu acho que assim como a filosofia que a gente tem no Corinthians, acho que todo lá também, pelo que eu acompanhei e estive presente nas vezes que eu fui convocado, acho que a gente tem que pensar em prol do grupo, porque a gente vai lá em busca do título, né, de ganhar a Copa do Mundo. Então, que eu puder agregar para ajudar, para estar junto, para acrescentar, eu vou estar pronto para fazer o meu melhor lá e agregar. O Cássio, você falou em sonho de infância e tal, eu queria que você falasse um pouquinho, se tua ficha já caiu, que em pouco mais de um mês ali, você vai estar entrando em campo com todo aquele protocolo FIFA, com o mundo inteiro observando uma seleção brasileira em campo com você lá. Na verdade não, né? Acho que vai cair mesmo quando eu estiver lá e tudo começar e olha lá, né? Mas é mais nesse sentido, porque o resto acho que eu estou bem consciente. Eu acho que eu trabalhei para isso, não foi uma coisa que, como dizem, caiu de paraquedas. Eu me dediquei, trabalhei, fiz o meu melhor e
fui privilegiado e tô colhendo os frutos, né, do que eu plantei. Então, eu acho que, lógico que é um sonho, né, um sonho de poder disputar uma Copa do Mundo, um sonho de poder estar representando, como tu falou, a seleção. Então, para mim, não tenho palavras para descrever o tamanho da emoção de poder ter sido convocado para uma Copa do Mundo. Cássio, e você completa 31 anos no dia 6 de junho, né, 11 dias antes da estreia na Copa contra a Suíça, né? E já é um presente antecipado essa convocação? Com certeza, né? Poder... Uma parte vai ficar, não digo triste, mas sempre passo perto dos meus familiares, mas poder estar na seleção também já é muito legal e já tive um presente ontem, né? Que foi eu poder ter atingido a marca de 350 jogos pelo Corinthians, que eu devo muito, né? Eu acho que eu tô chegando na seleção graças já falei, meus familiares, primeiramente a Deus, a meus familiares, mas também ao Corinthians, a todos os meus companheiros de trabalho, meus treinadores, a todos os presidentes, a todo em geral, muitas pessoas que a gente muitas vezes não aparece, mas são pessoas que são de suma importância e me ajudaram muito no meu crescimento. Eu acho que sempre deixei claro que o que poderia me levar à seleção e poder ser convocado para uma Copa do Mundo era meu trabalho no Corinthians. Então, sou muito grato ao Corinthians por tudo que está acontecendo. Falando em Corinthians, é difícil um time do Brasil ter um jogador convocado para a Copa do Mundo hoje com tantos jogadores na Europa. Corinthians com 2 jogadores, que você já falou com o Fagner, e se isso mostra um pouco da força desse grupo, né, e a força do que o Corinthians vem mostrando ao longo dos anos. Olha, acho que sim, né? O Corinthians vem bem há um bom tempo. É o time que tem mais títulos, né, nos últimos anos, vem bem há um bom tempo conseguindo títulos, vem se mantendo. Eu não consegui falar com o Fagner, na verdade, não consegui falar com muita gente, estou respondendo mensagens aos poucos, porque tem muita gente. Eu fico feliz porque as pessoas que estão mandando mensagem são pessoas que gostam, a grande maioria, muita gente, família, pessoas que trabalham no clube, assim, feliz com a minha convocação. Então vou tentar responder todo mundo com calma e tudo assim, mas eu acho que o Fagner também é um cara merecedor, muito batalhador, trabalha muito, é muito dedicado, muito focado no seu trabalho e foi merecedor. Eu acho que tem muita gente que de repente poderia estar, mas são 23, né? Eu acho que em todas as posições, se a gente for, porque tem muito jogador bom que ficou de fora, mas eu fico feliz por ele e pelo Corinthians também, pro Corinthians ser referência e eu poder estar fazendo parte dessa referência de clube que é campeão e clube que leva jogadores da seleção. E Cássio, você falou que não teve muito tempo de responder para ninguém, mas desse grupo, além do Fagner, quem você conhece bem, tem alguém que você mantém contato mais constante? Quais são os jogadores que você é mais próximo já, que você já conhece? Olha, eu converso assim, o Paulinho, às vezes a gente conversa. Mas eu acho que no geral assim é muito legal fazer parte desse grupo. Às vezes que eu fui convocado, todo mundo foi super legal, super bacana, super atencioso e prestativo. Tem uns que estão há mais tempo e foi muito legal. Acho que foi um grupo que onde você se sente bem, você quer estar perto ali. Então fico muito feliz de fazer parte do grupo que está indo para a Copa do Mundo. Falando desse elenco agora já como jogador da seleção, eu queria que você analisasse um pouquinho essa convocação, essa lista de 23 e, claro, a primeira fase do Brasil. O que você imagina desses 3 primeiros jogos do Brasil lá na Rússia? Olha, os 23 eu tive vi há pouco tempo, porque quando saiu meu nome aí foi uma gritaria, uma festa, aí eu não consegui ver bem, assim, agora já sim, sei quem foram os convocados. Então, acho que se tratando do Brasil é uma seleção que todo mundo quer ganhar, todo mundo vai querer fazer seu melhor jogo, até pelo crescimento também que o Brasil teve nos últimos anos. Acho que o Brasil entra como uma das favoritas. Eu acho que tem que estar bem preparado, né? Acredito que esse tempo de preparação vai ser muito bom, até para nos conhecer melhor entre os jogadores. Já se conhece, na verdade, mas que eu acho que quando a gente for convocado, a gente ficou no máximo 10 dias juntos e esse vai ser um longo tempo, então é legal pra gente estar junto ali e se preparar bem, né? O que eu puder ajudar ali para contribuir, com certeza eu vou estar pronto para fazer isso. Cássio, na sua opinião, o Brasil entra como um dos favoritos à conquista do título e quais outras seleções que você vê também forte? E se você tivesse que eleger uma defesa mais importante na sua carreira até agora, qual seria ela? Olha, eu acho que sim, eu acho que o Brasil pela sua força e não só pela força, eu acho que pelos jogos que vem fazendo, o Brasil é um dos favoritos.
Eu acho que tem muitas seleções que são favoritas. Acredito que França, Inglaterra vem crescendo. Sempre tem as surpresas da Copa, sempre vejo algumas surpresas, mas Alemanha. Então tem várias seleções, Argentina sempre chega, então tem bastante seleções. Eu acho que defesa, eu acho que não tem como não ser a do Diego Souza, né? Acho que foi onde começou minha história, onde quase tudo começou, onde eu comecei a me firmar como goleiro titular do Corinthians, então onde comecei a contar minha história dentro do Corinthians. Então para mim vai ser, espero que eu faça muitas defesas que possam ajudar o Corinthians a chegar a mais títulos, mas vai ser uma defesa que vai ficar marcada sempre. Voltando aqui para o momento da convocação, você falou que sua mãe estava aí, esposa. Quem ficou ali mais... Você era o mais emocionado ou quem que ficou? Seu filho também já entende a dimensão do que é uma Copa do Mundo? Eu acho que não, acho que eu era o mais contido de todo mundo, né? Quando saiu, todo mundo ficou na alegria. Eu acho que todo mundo, em geral, ficou meio emocionado, porque as pessoas que estavam aqui em casa são pessoas bem próximas a mim, são amigos íntimos, familiares, pessoas que a gente tem uma amizade a longo prazo. Então, acho que todo mundo ficou emocionado, todo mundo ficou muito feliz, porque foi um momento legal. E eu acho que todos contribuíram. Faltava muita gente, né, que não pôde estar aqui, né, questão de familiares, alguns amigos, mas essas pessoas que estão aqui representavam bem as que não estiveram, assim, mas acho que todo mundo ficou bem emocionado com a convocação. O Cássio, e o Corinthians acabou de vencer o Palmeiras agora, e com a sua convocação e o Fagner, vocês empataram com o Palmeiras em número de convocados para a seleção em Copas do Mundo, né? Então qual que é a importância de representar o Corinthians aí na seleção? Muito legal. Acho que a questão do Palmeiras ou qualquer outro time, acho que não vem ao caso nesse momento. Acho que a gente fica muito feliz pelo fato do Corinthians estar representando. Mostra que o Corinthians vem fazendo um trabalho muito bom, muito organizado. Acho que, se for ver, a gente teve um ano muito bom no passado, onde poucas pessoas esperavam. A gente conseguiu um grande ano, e esse ano já conseguiu o Paulista, já vem entre os primeiros do Campeonato Brasileiro. Temos um jogo importante na quinta-feira para tentar, eu acredito que uma vitória praticamente confirme a nossa classificação. Mas eu acho que é organização. O Corinthians vem sempre brigando por títulos, vem sempre entre os primeiros, indiferente de time, se monta time com grandes jogadores ou com jogadores desconhecidos, que, como foi o meu caso quando cheguei no Corinthians, que é um caso de uma aposta. Então mostra que o Corinthians vem no caminho certo e está de parabéns por ter os jogadores sendo convocados para a seleção. Cássio, você falou com o pessoal lá do Corinthians, o Carille te ligou, e o Tite também, nesses últimos dias, chegou a conversar com você? Não conversei com o Tite, não. O Carille, pra falar a verdade, não consegui ver as mensagens ainda, mas eu já vi que bastante gente do Corinthians mandou mensagem, mas não consegui ver todas assim, mas fico muito feliz, né? Eu tenho certeza que eles ficaram felizes. A gente tem um ambiente de trabalho muito bom, um torcendo sempre pro outro, então tenho certeza que eles ficaram felizes com a notícia da convocação. Parabéns, Cássio, um dos goleiros aí da seleção brasileira. Parabéns ao Cássio. Vamos fazer o seguinte, então, vamos analisar a lista da seleção, dividindo aí por setores, né? E aí nós vamos analisar com calma, detalhadamente, a escolha do Tite, que desde setembro de 2016 o técnico, foi quando ele estreou contra o Equador nas eliminatórias. Vamos lá, então. Os nossos 3 goleiros para a Copa. 2 deles jogam na Europa. Um deles, você viu aí, o Cássio, joga no Corinthians, joga no futebol brasileiro. Ali o Alisson, goleiro, 25 anos, jogador na Roma, número de convocações ali da seleção brasileira com o técnico Tite. Esse é o goleiro da Roma, o goleiro titular, né? Já está confirmado como goleiro titular. O outro goleiro da seleção brasileira, Ederson, goleiro do Manchester City, 24 anos, na era Tite, 6 convocações e participou de um jogo, jogou uma vez. E o Cássio, velho conhecido do Tite, desde 2012 no Corinthians, ganhando absolutamente tudo, muitas das conquistas do Tite como treinador. A gente vê aí, 30 anos, goleiro do Corinthians, 3 convocações na era Tite e participou também
de um jogo. Meus amigos, e os nossos goleiros para a Copa do Mundo? Eu não tenho restrição aqui, não. Podia ser o Marcelo Groi, acho que mais do que o Neto, mas o Neto faz uma boa temporada lá. A questão do Cássio é o preparo físico. E foi por causa disso que ele tomou um susto na convocação passada. O Tite estava de olho muito na condição física do Cássio, que era o que podia tirá-lo da Copa. Bom, eu tive uma informação hoje que para a convocação da seleção brasileira, a ideia da comissão técnica, eles estavam buscando um consenso, que é uma coisa difícil. Todos os nomes, os 23, precisariam de consenso. Aí tem um quarteto, que é o Tite, o Edu, o Kleber Xavier e o Matheus, que é o filho do Tite, que integra a comissão técnica. Sim. Esses 4 precisariam concordar com todos os nomes para uma convocação. Só que no caso do gol é uma exceção, porque aí pesa o Taffarel. Né? O Taffarel não apita, não dá pitaco, imagino, não é ouvido muito para convocação de jogador de linha. Quem definiu para mim o Alisson e o Ederson foi o Taffarel. Sim. E o Alisson foi fixado como titular no momento em que ele era reserva, pouco jogava, porque supostamente ele tem algumas similaridades com o Taffarel. Isso pesou para ele, embora hoje ele seja também, acho que, uma unanimidade. E o Alisson já era desde a época do Dunga, vale lembrar, né? Uma preferência do Taffarel que chegou com o Dunga também a ser titular. A figura do terceiro goleiro, para mim, acabou pesando aí o lado do Tite. Né? Você teve o Vanderlei, em boa parte dos últimos meses, voando no Santos, uma cobrança, não vou dizer um pedido popular total, mas muita gente querendo o Vanderlei, não foi nem testado. Eu acho que ele foi sacaneado. Eu acho que foi vítima de sacanagem. O Vanderlei, pelo menos uma convocação para ser testado, merecia. Não foi. Para não falar em outros caras. Tipo, o Marcelo Groi, por exemplo, também não foi? O Fábio do Cruzeiro voltou bem. Outros nomes, assim, que normalmente ficam à margem. Aliás, o Fábio talvez até pela boca, né? Porque ele externou muitas vezes que não é lembrado e tal. E o Tite não é o primeiro cara a deixá-lo de fora. Tudo bem. Mas o Groi, pelo que fez com o Grêmio, que está fazendo com o Grêmio, e especialmente o Vanderlei, merecia uma convocação, um amistosinho contra a Colômbia, só com jogadores do Brasil, sei lá, alguma coisa, não rolou. Eu acho que já foi uma sinalização ali de uma proteção ao Cássio. Eu acho que na cabeça do Tite, vou insistir aqui com os queridinhos. O Cássio sempre foi queridinho dele. Então, olha, eu vou dar essa chance para ele, essa vaga para ele, até por agradecimento aos serviços prestados muito bons, especialmente na época do Corinthians. O Taffarel tem observações sobre o Vanderlei. Então, por mais que o Tite goste do Cássio, o Taffarel tem observações, restrições em relação ao Vanderlei. E aí, Edmundo, os nossos arqueiros? Eu tenho uma visão um pouco diferente, assim. Eu concordo com a convocação dos 3. A gente vai lamentar o Vitor, vai lamentar o Groi, o Vanderlei, que são jogadores que estão brilhando por aqui, que a gente está assistindo, que a gente está vendo. Mas é super importante para a seleção brasileira experiência. Que os dois, o titular e o reserva imediato, são jovens ainda, apesar de jogarem em grandes times da Europa, ainda são jovens. Né? O Cássio, querendo ou não, tem um pouco mais de experiência. E acho que você ter um time popular a seu favor, sabe, em termos de opinião pública, te dá um pouco de tranquilidade. O PVC trouxe a notícia de que tem 3 jogadores brasileiros só. 2 deles jogam no time mais popular do Brasil, né? Um deles, né, entre Flamengo, Palmeiras e Corinthians, acho que são os 3 times mais populares. A gente pode aí discutir se outros são, e são também. São Paulo. Né? São Paulo, Vasco. Enfim, Grêmio, Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro, tem. Mas eu concordo, eu acho que essa posição é uma posição de confiança. Tem que ouvir, de fato, o Taffarel, é quem está do lado desses caras diariamente, porque o Tite vai treinar taticamente os jogadores de linha e o Taffarel vai para o outro lado treinar os goleiros. Então, ele é quem tem maior conhecimento. E acho que a escolha do Cássio é pelo momento. Né? Você tem que levar alguns jogadores brasileiros para você ter o clamor popular a seu favor. E nada melhor do que levar do time campeão brasileiro, atual campeão paulista, e que vem fazendo boas partidas. Sabe por que eu não falo que eu acho que ele não é o queridinho? Por quê? Porque lá em 2016, com o próprio Tite ainda no comando, ele foi barrado pelo Tite quando não vivia um bom momento. Tem uma curiosidade, né? Entrou o Walter. No começo de 2012, o ano sagrado pro Corinthians, ele era terceiro goleiro. Exatamente. Ele vai como terceiro goleiro pra Copa. Vai que, né? Não vou bater na madeira aqui, não tô querendo lesão de ninguém. Mas é uma lembrança. Com o Tite, ele era terceiro goleiro
O Júlio César falhou contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, foi eliminado. Aí tinha o Danilo Fernandes e o Cássio é a terceira opção. Ele foi guindado para titular, salvou o Corinthians na Libertadores, foi campeão mundial, virou o que virou. Inclusive, ele estreou num jogo que eu me lembro que eu transmiti essa partida ao lado do nosso companheiro, né, saudoso Paulo Júlio Cleman, Emelec e Corinthians em Guayaquil. 0-0. E ele pegou muito. Até aquela oportunidade, o Cássio era um goleiro com poucos jogos no profissional, porque ele saiu do Grêmio, foi jogar no futebol da Holanda, não participou muito de partidas por lá, retornou para o Corinthians nessa situação de terceiro goleiro. Então foi uma aposta do Tite mesmo e virou o Cássio que nós conhecemos, né? Então tem uma ligação realmente grande com o Tite, o Cássio, e por merecimento também. O que esse cara jogou de título é uma brincadeira. Zinho, e os nossos goleiros, Zinho? Muito legal esse momento, né? Você se lembra do seu? Lembro, muito bem. A maioria das convocações minhas eu fazia essa festa também. É um momento especial, né? Você ser convocado para a seleção do seu país, envolve a família toda, é uma emoção. Demais, né? O pessoal nem vai abraçar muito ele, não, tá todo mundo vibrando. Pra quê, né? Não, é um momento especial demais. Parabéns pro Cássio. Eu concordo com a convocação dele, dos 3 goleiros. É claro que numa convocação no nosso país, que todo mundo, né, tem aquela coisa do treinador, de entender de futebol e ter suas preferências, vai haver, né? Eu preferia esse, eu preferia aquele, mas eu penso com a cabeça do treinador, do Tite, né? E aí, na coerência dele, não tinha que fugir desses 3, né? O Cássio, a palavra, né, queridinho ou não, eu acho que mais a palavra é confiança, né? O Tite tem a confiança no trabalho dele, porque já vem há muito tempo convivendo, sabe o que pode tirar desse jogador. Ele já garantiu de título para o Tite, né? Numa hora de uma decisão final... Diego Souza, lembra do Diego Souza, Libertadores? Na decisão final, o treinador pensa muito assim, a história que ele já tem com alguns jogadores. Então, na dúvida final dele, não, esse cara aqui eu já sei. Posso lançar uma pergunta diferenciada? Pode. Na última Copa, a Holanda fez uma pequena inovação, Van Gaal. Na hora da disputa de pênalti, ele tirou o Silencer, que era o goleiro titular, e botou o Cru pra pegar pênalti. Foi contra a Costa Rica nas quartas de final, a Holanda se classificou. Todo mundo, que cara maluco, ele vai... Né? Deu certo. E o titular saiu meio... Saiu bravo, mas depois ele jogou a semifinal, a Holanda perdeu nos pênaltis, ele já tinha feito todas as substituições, não deu pra ele colocar o Cru. Agora é o seguinte, se eu fosse o Tite, e eu tenho uma substituição ainda, Brasil na Copa do Mundo vai para os pênaltis, eu tiro o Alisson e coloco o Cássio, pelo tamanho e envergadura dele. Eu confiava muito no Dida nos pênaltis, né? Era a importância de ter o Dida num mata-mata, que se um cara pegador de pênaltis daquele tamanho. O Cássio eu acho que é um cara para ser cogitado para entrar, quem sabe, numa disputa de pênaltis. Perfeito. Então percebemos que, apesar de termos uma quantidade com qualidade na posição, não tem muito problema, não, né? Os goleiros, tudo certo. Alisson, Ederson e Cássio. Agora vamos para uma outra posição. Uma que tem um dono, né? E que é o melhor jogador do mundo nela. Vamos ver? Laterais esquerdos do Brasil na Copa. Esse aí é brincadeira, né? 30 anos, jogador do Real Madrid, 8 convocações na era Tite, que o resgatou para a seleção brasileira, né? Vai lembrar que ele, na época do Dunga, né? Alguns desentendimentos, ele não era chamado constantemente. E fez 10 jogos, Marcelo titular absoluto. Para a reserva dele, existia uma dúvida. Será que vai o Alexandro ou o Felipe Luiz? O Felipe Luiz foi chamado recentemente, se recuperou de uma fratura, jogador do Atlético de Madrid. Na era Tite, foram 8 convocações e 5 jogos. Marcelo, né, unanimidade. E o Felipe Luiz? Eu gosto do Felipe Luiz, mais que do Alexandre. Eu tenho mais segurança no Felipe Luiz do que no Alexandre. E acho que na lateral direita ele tomou a decisão certa. O Danilo jogou... Nós já vamos falar da lateral direita. Tá bom. Então vamos pra lá. Já vamos pra lá, bebezinho. Já vamos pra lá. Então eu acho que o Felipe Luiz voltou a jogar. Jogou ontem pelo Atlético de Madrid contra o Espanhol. Jogou 71 minutos. Tá recuperado. E recuperado, ele é o jogador que mais foi convocado, que mais substituiu o Marcelo. Então acho que ele tem coerência nesse aspecto. E não é só coerência. Acho que ele convocou os 2 melhores. Essa é a mesma coisa, é a mesma coisa para mim. É mais pela confiança. Assim, eu acho, a minha opinião, tecnicamente,
tecnicamente, o Alexandro ofensivamente é melhor do que o Felipe Luiz. A minha opinião. Agora, essa consistência, essa confiança de um jogador mais experiente, que foi usado mais vezes pelo Tite, né, que estava nas convocações mais vezes pelo Tite, foi o Felipe Luiz, que tem um posicionamento defensivo totalmente diferente do Marcelo. O Alexandre, assim, ofensivamente, poderia até substituir melhor o Marcelo, mas defensivamente, se precisa de um sistema mais forte, seria o Felipe Luiz. E aí, nessa linha de raciocínio, eu acho que o Tite deu a preferência para o Felipe Luiz, mas ele falou. O Tite falou assim, deu uma dor no coração na hora de definir. Percebi que essa posição foi uma das que ele ficou mais... Assim, aquela... Não posso levar os dois. Se pudesse levar mais um... Levaria mais um. Eu acho que a palavra mais indicada nessa convocação da lateral esquerda é alternativa. Ele sabe que o Marcelo é um jogador ofensivo. No Real Madrid é impressionante. Do meio campo para frente o tempo todo. Mas o Real Madrid consegue fazer um esquema que pouco ele toma pouca bola nas costas, que com a presença do Casemiro ali à frente da zaga. Sérgio Ramos. Não, acho que vai ser fácil também acontecer. Só que por que eu falo da alternativa? Porque o Felipe Luiz é mais defensivo. E a hora que ele precisar de fechar ali um pouco mais, um lateral que prioriza a marcação, ele vai botar o Felipe Luiz. Fora a experiência de 32 anos, o Alexandre é um pouco mais jovem, mas não é preferência pessoal, não. Estou falando de jogador por jogador. Eu acho o Alexandre melhor do que ele. Assim, com mais vigor físico, com mais cara de seleção brasileira, com mais apetite para encarar 7 jogos, que é o que o Brasil pretende fazer, né? Isso, toma, tem que fazer, vamos lá. Fazer os 7 jogos, chegar à final da Copa do Mundo e que sejam 7 e jogos ganhar. pra final, né? Então, acho que, eu não sou ninguém aqui, é só uma opinião. Você é o Edmundo. A minha opinião não vale. A opinião que vale é a opinião do Tite. A convocação é dele. A convocação é dele. A minha opinião sua vale. Eu levaria o Alexandre. Eu acho que o Alexandre é mais jogador, é mais completo do que o Felipe Luiz. Você é o Edmundo. Você sabe que esse final de semana eu estava conversando com meu filho, e meu filho, né, apaixonado por futebol, estava lá mexendo, lá pesquisando na internet, falou, papai, olha aqui, os maiores artilheiros da história do Campeonato Brasileiro, olha aqui, ó. Roberto Dinamite, Romário, Edmundo. Eu falei, aqui o cara, é o Edmundo, um animal. Rodrigo Bueno, diga aí. Eu que sou amigo do Edmundo hoje, né? Quase dia sim, dia não, tem um cara que me encontra. Pô, você trabalha com o Edmundo? Pô, pede um autógrafo, pede não sei o quê. Cara, não vou ficar enchendo o saco do Edmundo o tempo inteiro, né? Se fosse tá louco, né? Então, já peguei uma vez uma camisa dele, ele pensou que ele bater. Deu sorte, foi bem. É o seguinte. Rendeu. Eu acho que o Felipe Luiz sofre um preconceito. E eu confesso que eu também praticava esse preconceito com ele. Que é uma ideia fixa dessa, que é um pensamento mais ou menos comum, de que ele é lateral, ele é marcador e que ele não apoia. Aí eu participo do programa Raio Fox, o PVC está aqui do meu lado também, meu companheiro no programa, e nas eliminatórias a gente tentou pegar números e mapa de calor no campo, porque ele jogou boa parte das eliminatórias. Em alguns momentos o Marcelo era poupado, ele jogava, para ver se tinha tanta diferença lateral esquerda do Marcelo para o Felipe Luiz. Qual que era o nosso preconceito? A nossa ideia pré-concebida. Com o Marcelo, o Brasil é um avião pela esquerda, cria um monte de chance, assistência e tal. E com o Felipe Luiz, o time fica travado na defesa, fica se protegendo. E não era bem assim. Em jogos com o Felipe Luiz, algumas vezes, na seleção, às vezes até com o Felipe Luiz, o Brasil atacava mais. E aí eu fui perdendo um pouco desse preconceito. Eu tive uma vez na Espanha que eu... Mas posso te cortar um pouquinho? Lógico. Não fica bravo comigo, não? Não. Eu peguei sua camisa, você não ficou brava comigo? Com todo respeito às seleções sul-americanas, mas nas eliminatórias é mais fácil, né? Você pega a Bolívia, Venezuela, Chile, Peru. Na Copa você vai pegar Alemanha, Inglaterra, França, Espanha. Há de convir que o adversário que você vai marcar é melhor do que nas eliminatórias, né? Não, então, por exemplo, eu perdi um pouco desse preconceito. Hoje eu já não digo assim, o Felipe Luiz é um lateral, um marcador do meio campo pra frente e não sabe fazer nada. Não vejo dessa forma.
Só que tem uma coisa também muito positiva na parte defensiva. Ele integra, pra mim, a melhor defesa do mundo. A gente elogia toda hora o Corinthians aqui. Porque o Corinthians tem um sistema defensivo que é maravilhoso, espetacular. Mano, Tite, Carille e tal, ninguém passa pelo Corinthians. A defesa do Simeone é assim. O Felipe Luiz, há muito tempo, há muitos anos, integra a defesa que, pra mim, é a melhor da Espanha, a melhor da Europa, a melhor do mundo. Vai perguntar pro Simeone que ele acha do Felipe Luiz. Então, eu vejo dessa forma. É um ponto positivo ter um lateral que seja bom, eficiente na marcação, confiável. Eu entendi o que você mas, falou. assim, eu concordo, mas eu ia falar o seguinte, ele apoia como lateral. O Marcelo apoia como ponta, como meia. É muito mais talentoso, muito mais habilidoso. Mais recurso, mas eu aprovo. Pra mim, Mas entre o Felipe eu Luiz também, e eu também. o Alexandro, eu fico com o Felipe Luiz. E não só porque ele marca melhor, porque eu acho que ele é capaz de fazer também coisas positivas quando ele vai pra Ofensivamente. pra A frente única coisa que me deixa assim, embora ele tenha se recuperado brilhantemente, rápido e já esteja jogando, é que ele teve uma fratura recentemente, né? E não só ele, no meu destaque inicial ali, a gente vai depois ver Paulinho, Fagner, Machucado. Renato Augusto, Neymar. Todo mundo machucado. Não, machucado não. Vai estar todo mundo voltando de conta. Muito bem, e agora então vamos para a lateral direita. Você viu aqui, o Edmundo levaria o Alexandro, eu também levaria o Alexandro, mas o PVC, o Rodrigo Bueno e o Zinho acharam ok. Não teremos Daniel Alves. Teremos Fagner, lateral do Corinthians, 28 anos, 8 convocações e 4 jogos. Um dos jogadores mais chamados por Tite. E teremos também Danilo, do Manchester City, que tem jogado em outras posições aí. Na era Tite, ele foi convocado 2 vezes e tem um jogo, ou seja, foi beneficiado pela ausência do Daniel Alves. E aí, PVC, a lateral direita? Tem um jogo e um passe para gol contra o Japão. Os 3, Danilo, Fagner e Rafinha, tinham um jogo como titular. O Fagner tem muito mais convocações. O Danilo jogou muito pouco na temporada como lateral direito, mas no final da temporada ele jogou de lateral direito. Contra o Swansea, foi muito bem, deu passe para gol. Contra o West Ham, o segundo tempo jogou e foi bem. E o jogo contra o Brighton, que ele fez gol, foi um dos melhores em campo e marcou uma vez. Então ele pode ter voltado a jogar de lateral no final, é um ponto até para ele em relação ao Rafinha, que jogou muito de lateral esquerdo na temporada. Dos 35 jogos do Rafinha na temporada, 10 ele começou como lateral direito. 10 ele começou o jogo como titular da lateral direita. Eu prefiro Danilo e Fagner, ainda que eu tenha a pergunta se o Fagner vai ser jogador de Copa do Mundo. Pois é. Tomara que no dia 15 de julho, PVC, você tenha a resposta sim, ele é jogador de Copa do Mundo. Será que o Fagner vai ser titular? Ou o Danilo vai ser titular? O Tite deu indício de que o Danilo sai na frente. O Danilo sai na frente. Por jogar na Europa? Ele falou, sai na frente, sai um pouquinho na frente. Por jogar na Europa? Não, porque o Fagner teve lesão agora. Eu acho que conta, não sei o tamanho do Danilo, mas o Danilo com certeza é mais alto, do que o Fagner. Aí você encara. Cara, a Copa do Mundo é muito legal, muito democrática, é lindo, é maravilhoso de participar, mas a gente já sabe mais ou menos quem vai ganhar, né, cara? Sabe. Quem vai chegar, né? Quem vai chegar. Brasil e Argentina. Brasil e Argentina, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra. Por que eu tô falando isso? Porque são times que jogam com bola aérea. Muita bola aérea. E o Fagner pequenininho, né? Danilo tem 1,84 m. Talvez por isso o Danilo saia na frente. Talvez pelo vigor físico, por terminar a temporada jogando bem. Eu também acho que o Danilo sai na frente. Olha aqui, o Danilo tem 1,84 m e o Fagner tem 1,68 m. É uma diferença. Faz diferença. O Corinthians não é um time que toma muito gol, mas alguns dos gols, a gente já analisou isso no Corinthians, são quando a bola é cruzada. O Corinthians não toma muito gol de dentro da área. Quando a bola é cruzada e em cima do Fagner. Porque se ela escapar da dupla de zaga, né? Henrique e Balbuena são jogadores altos, quando vai nas costas ou no lado ou em cima do Fagner, por cima é vulnerável. Eu tenho uma opinião e também informação sobre a lateral direita, e esse é um ponto para mim complicado pro Tite. A gente lembra o que aconteceu há 3 anos com o Rafinha. O Rafinha é jogador do Bahia. Ele fez um áudio dele vazou no WhatsApp,
em que, de certa forma, ele ofendeu, menosprezou os jogadores do Shakhtar. Falou, essa molecada do Shakhtar. Quem estava lá? Era o Douglas Costa, o Fred, o Tyson. Todos os jogadores que estão na lista. Sim. Confere? Sim. Aquele áudio pegou muito mal mesmo, não só para esses jogadores que foram citados, em tese ofendidos, menosprezados pelo Rafinha, como também por outros caras ali, né? Boleiragem, a galera ali, pô, mala sem alça, o cara cutucando companheiro, conterrâneo, brasileiro, né? Tá se achando, não sei o que, tal, joga no bar e tal. Para mim, isso pesou e foi decisivo, né, na não convocação do Rafinha. Eu acho o Rafinha mais jogador que o Fagner. Para mim, o Rafinha deveria estar e não está por dois motivos. Porque o Fagner é um desses queridinhos. É queridinho o Fagner? É um dos queridinhos do Tite. E porque o Rafinha se queimou com esse áudio vazado. Ele depois pediu desculpas públicas. Eu acho que, por exemplo... Jogou 3 anos com o Douglas Costa. Então, mas o cara não esquece. Não. Né? Você pode até perdoar o quê, mas o cara não esquece. Jogaram no Bayern de Munique. Jogou 3 anos no Douglas Costa. Então. E assim, agora tem uma coisa que aqui. O Fagner foi convocado 9 vezes pelo Tite. Queridinho. O Rafinha foi convocado 1. Queridinho e tal. Eu não acho que seja queridinho, não. Acho que por performance mesmo. O Rafinha tem uma história lindíssima, campeão da Champions League, campeão do mundo, com o Bayern de Munique, mas ele faz tempo que não joga. Ele joga regular. Ele tá tapando buraco. Ele joga na lateral esquerda, joga na lateral direita, depende. Porque o Alaba não joga. Quando o Alaba não jogou, na semifinal foi... Kimmich é o titular da lateral. Kimmich é o titular. Nossa, ele quebra galho. Ele é importante. Não tô menosprezando ele, Não é uma porcaria, mas ele não é titular do Bayern. Mas ele não é titular do Bayern. Eu só quero tocar agora o dedo na ferida. E aí a gente fica muito... o cara joga no Bayern, é craque. Não. Joga no Shakhtar Donetsk, que é uma porcaria. Não é muito pelo contrário. Às vezes o cara tá lá há 7 anos. Ele chegou lá jogando supra-sumo do futebol e jogando muito bem. Só que naquela ocasião lá atrás, a concorrência era o Lan. Só que muito maior. Aí o Lan Só que eu vou parou completar. Eu prestei continuou na reserva. Eu procurei prestar atenção moleque ao chegou máximo também. nas palavras do Tite. Sim. Porque o Tite sempre foi um cara que ganhou muita fama, elogios pela meritocracia, né? Por dar vez para quem merece e por uma suposta coerência. Ao que ele fala tem sentido, ele explica. Ele usou um termo, quando ele foi perguntado sobre o Fred, especialmente, consistência da carreira. Convocado por consistência da carreira. Aí pegou o currículo do Fred, olha, ele jogou 80 jogos de Champions League e Liga Europa. Olha a experiência que esse cara tem na Você acha que Europa. o Fagner não... Olha a consistência da carreira do Rafinha. Compara com a do Fagner. O Fagner não merece pra você. Rafinha Entendeu? Então, por exemplo, o que serve para um não serve para o outro. Na hora de você convocar a consistência... Eu lembro quando ele chamou o Diego do Flamengo, que não merecia ser chamado, aí ele falou, não, mas o Diego você tem que analisar o histórico e a seleção. E não chamou o Hernanes, na época que estava voando. Mas o Fagner, pelo que ele fez no Brasil nos últimos anos... E na Europa também. Quem tem mais consistência na carreira? O Fagner tem Rafinha consistência, ou o Fagner? Tá bom, ele tem. Pra mim, o Fagner. Não, mas Ele o que usou o quer Fred, dizer- peraí, ele ele joga quer na dizer Europa. na Europa. Fagner né? é titular. Mas a Europa, qual o problema? A Europa é melhor que o Brasil? Quantos jogos naquele? mas A Europa é melhor que o Brasil? Não, peraí. Eu tô raciocinando o que ele tá falando. Quantos jogos o Fagner jogou na Champions League? Há uma incoerência. Quantas vezes? Mas, cara, vocês estão com uma mania. Vocês estão com uma mania de que a Champions League é a melhor coisa do mundo. Não, eu não. Lá joga Basel. Não, eu Lá não. joga Basel, que é horrível. Não, eu joga... concordo com a convocação do Fagner. Não, bota os times lá da Turquia. que tem Ludogorets, time- da Bulgária Ludogorets. jogou, Tem um meu monte de time. time horrível. Joga o Apoel. Joga um monte de time ruim, gente. Você não acha que a Champions League é o campeonato de clubes mais... Mas não é só É isso. famoso. Famoso, mas não é o melhor campeonato do mundo, não. O brasileiro é melhor? O Fagner? É mais difícil. Não tô falando equilíbrio, paridade. Eu tô falando de nível de... por exemplo, onde o joga Fagner o Messi, é onde joga o Cristiano Ronaldo, onde joga o Neymar. Esquece isso. O Fagner jogou Champions League, o Fagner é titular do Corinthians há anos. O Fagner jogou Champions League pelo PSV, jogou pelo Wolfsburg, jogou o Campeonato Alemão pelo Wolfsburg, jogou Libertadores pelo Vasco, jogou Libertadores pelo Corinthians, ele tem consistência na carreira. Ele é o melhor lateral direito questão, do Brasil. É até de se discutir, foi o que eu perguntei pro Tite na coletiva. É a seleção que tem o menor número de jogadores convocados que atuam no Brasil na história, empatado com 2006 e com 2010. Isso indica que o nosso nível tá pior? O Tite não respondeu isso. Aí ele falou de novo de consistência da carreira e falou, claro, o cara tem consistência e ele acaba indo pra Europa. É verdade, mas isso não significa que você vai ter o menor nível de convocados que atuam no Brasil.
O Arthur não tem consistência na carreira porque ele começou no ano passado. No ano passado ele era reserva. O Luan tem. O Luan tem consistência na carreira jogando pelo Grêmio e eleito o melhor jogador da América do Sul no ano passado. Então você não levaria o Fagner? Eu levaria. Ele não me convenceu. Isso é polêmica lá. O Tite tem todo o direito de chamar o Fagner, não chamar o Rafinha. Não sou advogado do Rafinha. Só que eu acho que ele foi incoerente. E aí, isso que eu tô apontando aqui no Tite. Mais do que convocar ou não, eu não acho que o Fagner é um desastre, longe disso. Mas eu acho que pelo discurso, pela coerência... Levaria o Rafinha. Só que aí tem a informação que eu trouxe aqui. Eu acho que o Rafinha não foi... Além de ser queridinho, mas também por conta de um áudio vazado que queimou o filme dele. Até pela consistência, nas últimas, sei lá, bota um número, chuta um número, últimas 100 partidas, sabe, não sei, é um número razoável, 100? Sim. As últimas 100 partidas, o Fagner jogou 95 e o Rafinha 30. É mais consistente o período do Fagner. Absoluto, né? Aqui. Olha só, e aí eu sou brasileiro, amo o Campeonato Brasileiro, acho que é o campeonato mais difícil. É o único campeonato que tem 12 times que disputam o título, embora em alguns momentos esses times estão menores do que eles são, né? Isso é real. E você chega num campeonato espanhol, só tem 2 ou 3. Chega no campeonato alemão, só tem 2 ou 3. Ou um. Então, assim, esse negócio de Europa, cara, a gente vive num país continental, que engloba a Europa inteira. É que a gente tem a síndrome de vira-lata, tá sempre achando que o produto importado é melhor do que o nosso. Então, em termos de consistência, eu ainda fico com o Fagner. E aí, Zinho, queremos ouvir você. O Fagner deu uma agitada aqui no nosso debate. Deu uma agitada, e na minha opinião é porque é uma posição que tem carência. Tem uma carência. Você olha para a lateral esquerda, você tem 3, no mínimo, voando. Na lateral direita, foi citado aqui, o Rafinha muitas vezes não jogou de lateral direito, o Danilo não é nem lateral direito de origem. Então, a saída do Daniel Alves abriu essa discussão toda, porque o titular absoluto, disparado, é ele. Aí um cara perto dele não tem. Não tem. Não precisa ser igual, não. Perto, não tem. Nenhum desses que foi convocado chega perto do Daniel Alves. Coisa do Daniel Alves. Então, assim, só para completar, eu concordo com a convocação do Tite, seguindo aquela minha linha de raciocínio, pensando como o Tite, ele levou o cara que ele confia, que ele já trabalhou junto há muito tempo, que ganhou títulos junto, e a carreira do Fagner é uma carreira de títulos, e dá essa confiança para o treinador. Então, eu acho que ele ganhou essa batalha com o Rafinha, ele e o Danilo um pouco menos, por isso. Não acho que foi pelo áudio, né, Até porque ele provavelmente está na outra lista. Está. O Rafinha deve estar. Eu acho que ele não era a preferência da comissão técnica e é a opção do treinador. E eu acho que dentre os que estão à disposição, que é uma posição para mim, tem bons jogadores, mas falar assim, são jogadores de seleção que dá uma confiança. Essa posição, saiu o Daniel Alves, abre uma brecha. Eu trouxe uma coisa do Daniel Alves só. Assim, o Daniel Alves é melhor que eles, estou de acordo. Bem melhor que eles. Seria titular absoluto da seleção. Mas é só botar, o maior campeão. O Daniel jogou 2 Copas do Mundo. Numa ele foi reserva do Maicon e só virou titular no final porque o Elano se machucou. No meio campo. E joga no meio campo. E dá essa opção de jogar em outra função. Mas assim, ele era reserva e só virou titular por causa da lesão do Elano. E na segunda, ele começou titular e terminou reserva. Perdeu a posição no meio da Copa. O 7-1 foi o Maicon, né? Foi o Maicon. E uma informação mas hoje você não concorda que ele está bem Eu acho que ele está melhor, mas isso você pode atropelar no meio da Copa. Eu acho que para convocação. Desculpa, a minha opinião é que falta concorrência. Então, eu vou falar sobre isso. Eu trouxe uma informação hoje do Bom Dia Fox. Há uma carência nessa posição. O Edilson ia ser convocado. O Edilson, campeoníssimo com o Grêmio, que está no Cruzeiro, o Tite ia convocar ele neste ano. Não tivesse acontecido uma lesão com ele, o Edilson ia ser testado. Talvez o Edilson, nesse momento de lesão do Daniel Alves, estivesse agora. Mas também ia ser um novo nome. Não é jogador de Copa do Mundo. E aí depois também teve, eu já falei de áudio vazado, ele também deu uma entrevista dizendo, deu um pepino lá no Sul, porque ele falou que estava com saudade do Grêmio, não sei o quê, feliz com o Grêmio. Tal. Muita gente entendeu no Cruzeiro que ele já estava querendo voltar pro Grêmio, queimou Pra gente terminar o assunto lateral direita, o Fagner é... Dá um programa. Rapaz, já tá lembendo lá. Mas Imagina é a carência quando na chegar posição. ali no
ataque, indo pro meio campo. Aqui, vai render muito. O Fagner é o melhor lateral direito jogando no Brasil? No Brasil é. Eu acho mais lateral do que o Edilson. O Edilson, que o Rodrigo está dizendo, é pura verdade. O Kleber Xavier estava indo para Buenos Aires para assistir Racing e Cruzeiro para avaliar e convocar. Ele estava pré-convocado. Acho que depois do Fagner, o Edilson é o melhor mesmo. E aí, depois do Fagner. O Edilson foi reserva do Fagner na campanha do título brasileiro do Corinthians em 2015. O Fagner não jogou o jogo do São os dois laterais que se Será que o Mário Fernandes, convocado na Rússia, lateral direito da Rússia, nesse momento não seria convocado? Se ele não fosse quis ir, quiser ele jogar na abandonou, seleção né? brasileira... Ele não quis. Olha só, eu não sei se o Fagner, quando se for titular, se ele vai ter a proteção que ele tem no Corinthians. É verdade. Né? Porque ele é bem protegido pelo sistema do Carille. Mas, enfim, mas ele é mais consistente e ele é o melhor lateral Muito bem. do futebol brasileiro. E assim, e acontece que assim, Fabinho seria uma opção. Lateral e meio, né? Mas tem jogado mais no meio. É. Então, assim, se você olhar na Europa, se Mariano. é que a Europa é a coisa, é o supra-sumo, Mariano. Se é que a Europa é o supra-sumo, mesmo lá não tem um outro lateral direito com destaque. Fabinho, que tá jogando mais no meio. São mais ofensivos, né? Muito bem, então é isso. Danilo e Fagner, os laterais direitos. Vamos para a zaga. Aí eu acho que não vai ter muita discussão, não, hein? Acho que ainda vamos passar batido. Vamos colocar aí, então, os nossos zagueiros. Os 4 zagueiros escolhidos por Tite. Miranda, Inter de Milão, 33 anos, 8 convocações na era Tite, 14 jogos, um dos que mais atuou com o Tite na seleção. 24 anos, jovem a peça, hein? Zagueiro do Paris Saint-Germain, 8 convocações e 13 jogos, Marquinhos. Thiago Silva, outro resgatado pelo Tite para a seleção brasileira, vai para a Copa, 8 convocações e 10 jogos. E aquele que se impôs pelo que ele vem jogando aqui há algum tempo. 32 anos, zagueiro do Grêmio, Pedro Jeromel, 3 convocações e 2 jogos. Esse é o nosso quarteto de zaga, companheiro. Olha, eu falei aqui, ó, umas 3 semanas no expediente, depois falei também no Raio Fox, do Jeromel. O Jeromel já está convocado, a convocação dele já está definida desde os amistosos com a Rússia e contra a Alemanha. Informação que eu recebi, o Tite já tinha falado para pessoas próximas, especialmente para a gente do Sul. Então o Grêmio já estava preparado, a Federação Gaúcha já sabia que o Jeromel estava convocado. Então não é questão de agora, não. A gente ficou alimentando ali, pode ser o Rodrigo Caio, não sei o quê, papapá. O Jeromel já tá semanas certo. Só que diferentemente de outros jogadores, o Tite não veio a público e falou, como ele fez com o Firmino, né? Chegou um momento que ele falou, o Firmino está convocado. O Rodrigo, sabe quando eu acho que ele tirou a dúvida da cabeça do Tite? E eu vou te explicar por quê. Naquele evento lá em Mangaratiba, que você estava, do Emerson Sheik, nós tivemos a oportunidade de conversar ao vivo aqui no expediente com o Tite. E aí foi feita uma pergunta, eu acho que foi até eu mesmo que fiz. O Grêmio tinha jogado com o Real Madrid, a final do Mundial de Clubes, e o Jeromel arrebentou. E perguntamos o seguinte para o Tite, essa atuação contra o Real Madrid aproxima o Jeromel da Copa do Mundo? Resposta de Tite solenemente, sim, aproxima. Então acho que desde ali ele começou falando, esse cara aí, enfrentou Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale, Isco, jogou pra caramba, Kroos, se destacou na final do Mundial. Acho que ali ele começou a dar um passo por o Tite esteve no jogo Grêmio, goleada de 5-1 no seu Portenho, e aí o pessoal ali, não sei o quê, quem que vai do Grêmio? São 3, são 4? Ele já cantou a bola aí, Jeromel vai. Então já tá um tempão isso aí. E só uma informação sobre negociação. Daqui a pouco a gente vai começar a falar quais são os jogadores dos convocados que podem mudar de clube. O Alisson, por exemplo, pode sair da Roma, quem sabe para jogar no Real Madrid. Pode ir pro Real Madrid. O Miranda é um dos zagueiros que podem mudar de clube aí. Então vai ter Fez uma temporada brilhante, né? Tem muita gente aí de olho. Inclusive o time brasileiro. Acaba o contrato dele com a Inter de Milão e provavelmente a Inter não vai renovar. Eu fiz muitos jogos nesse aí sim ele vai mudar de time. Eu fiz muitos jogos nessa temporada italiana, ele jogou muito. Eu acho que aí tá tudo bem, né? Não tem problema não, né? Na zaga. Muito Skriniar também, né? Também. Bela dupla, hein, que ele formou. Eu acho que o problema, a dor de cabeça do Tite vai ser a zaga titular. Qual vai ser a zaga titular, na sua opinião, Edmundo? Se eu fosse o treinador... Se você pudesse conversar com o Tite, você indicaria qual dupla? Eu jogaria com Marquinhos e Miranda. Vai ser Marquinhos Miranda. Vai ser? Vai ser. Embora o Tite seja fã do Thiago Silva também bastante. Ele gosta do Thiago mas Silva. o Marquinhos cresceu. O Marquinhos foi melhor do que o Miranda na temporada no Paris Saint-Germain. É um zagueiro, assim, jovem, 24 E a zaga, assim, o time que vem jogando na seleção brasileira, a gente sabe qual é o time titular, né? O Tite hoje disse, falou do Danilo, como que em vantagem com o Fagner.
O titular era o Daniel. O Daniel foi, inclusive, quem mais vestiu a braçadeira de capitão 4 vezes. Alisson era o Daniel, não é mais. Marquinhos, Miranda e Marcelo. Casimiro, Renato Augusto e Paulinho. Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. Esse é o time dele. A questão é o Renato Augusto. O Renato Augusto, nesse momento... pode entrar aí, né? Vão ter 2 amistosos, né? O Renato Augusto Antes da estreia. Para o Fernandinho. O cara que está mais ganhando posição. O cara que está mais ganhando posição na seleção hoje não é o William. É o Fernandinho. Muito bem, O William é um 12º jogador que vai entrar e vai jogar muitas vezes. Mas o Fernandinho pode virar titular com o Coutinho no lugar do Renato Augusto também. Perfeitamente. Então, na zaga, vocês viram que tá tudo certo, beleza? Qual vai ser a dupla, hein? Eu só queria dar um destaque pelo que o Tite falou na coletiva. Foi o único nome que ele abriu dos 35, né? Sobre o Dedé na zaga. Achei muito legal, assim, a fala que ele falou, a volta do Dedé, porque o quarteto aí não tem o que discutir. Eu acho que não tem o que discutir. Não tem o que discutir. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar trechos da entrevista do Tite, inclusive esse aqui citado pelo Zinho, né? Falando do Dedé. Também Gabriel Jesus, titular, e outros pontos interessantes da entrevista do Tite. Agora vai começar a discutir forte aí. Vamos para os volantes. Se a lateral direita rendeu, a volância, como diz o povo, acho que vai render também, hein? Esse aí não é problema. Volante do Real Madrid, 26 anos, 8 convocações e 11 jogos, Casemiro, titular da seleção brasileira. Aí vamos para outro também, que é um jogador de confiança e que nesse momento é inquestionável. Paulinho, 9 convocações e 16 jogos. O Marquinhos também na zaga. O Marquinhos trabalhou também no Corinthians. Mas joga muito, hein? Jogador do Barcelona, 29 anos. Vamos adiante, hein, nos volantes. Esse também tem muita moral, 33 anos, do Manchester City, 8 convocações, 13 jogos. BBC acabou de dizer aqui que ele tem grande chance de virar titular. Fernandinho, e agora... Olha aí, Fred, com uma carreira consistente, 25 anos, jogador do Shakhtar, 2 convocações e 1 jogo, Fred vai para a Copa. O detalhe aí tem uma incoerência, né? Ninguém tem que ter razão, melhor ser feliz, melhor ser campeão do que ter razão. Agora, a carreira consistente do Fred resultou para ele de 10 listas e ele vai colocar em 2. Pois é. Eu levaria o Arthur e não o Fred. Mas na entrevista coletiva, se puder até pegar aí, Carlos, ele disse que o Fred se destacou muito nos treinamentos. Sim, na convocação do jogo contra a Alemanha. Nos treinamentos com intensidade. Acho que ele ali ele ganhou a posição. Porque uma coisa é você assistir o cara no clube, pega um jogo que o cara foi bem lá e tudo e traz. E aí você bota na tua frente ali, de acordo, você cumprindo uma função tática, pode não ser igual a que você vai jogar na seleção. E aí no treinamento, no dia a dia, me parece que ele ganhou o duelo com o Arthur. Aí acontece uma outra coisa, um outro problema. Você tem o Casimiro, que é o primeiro volante. O reserva do primeiro volante é o Fernandinho. Mas o Fernandinho também é o reserva do Renato Augusto. Se acontece alguma coisa com o Casimiro, você puxa o Fernandinho para primeiro volante. O Fred joga de segundo. Ele é baixo para ser o primeiro. Pode até ser o primeiro. Mas a intensidade que ele tem é para fazer, muitas vezes, o segundo homem. Embora possa fazer o primeiro. Você não tem um reserva claro pro Casimiro se o Fernandinho tomar posição lá na frente do Renato Augusto. Posso dar uma informação lá do... O Arthur, só para completar a história do Arthur. Eles querem o homem do passe que quebra a linha. Que é o Fernandinho. É o passe que enfia, deixa o cara na cara do gol. Eles entendem que o Arthur não é esse jogador. Que o Arthur precisa da parede. Você dá a bola, volta para finalizar. Eu abri o expediente falando da tentativa de um consenso na CBF, na comissão técnica. A informação que eu tenho é o seguinte: o Fred é o 23º da lista. Até poucas horas ele não estava convocado. Há 3 nomes na comissão técnica que queriam o Arthur. Um queria o Fred. Então eles estavam quebrando a cabeça. O Arthur poderia ser convocado hoje. Esse quem é? O Tite? O Tite adora. Então teve um peso. Então eu falei, Tite, Edu, o Kleber Xavier e o Matheus, que é filho do Tite, que está na comissão técnica. Para quem não sabe. Então tá, a maioria, 3 desses caras queriam o Arthur. E que é o Tite, queria o Fred. E o Fred acabou sendo convocado.
Então essa aqui é a informação de hoje cedo. Foi o último cara. O último não, eles estavam quebrando a cabeça, tentando um convencer o outro do que fazer. Sobre Casemiro e Paulinho. Os dois não estão no melhor momento da carreira, não. Nós mostramos aqui no Fox Sports trocentas vezes, tanto o Barcelona quanto o Casemiro. O Casemiro chegou recentemente a ficar no banco contra o Bayern, por exemplo. Mas era física. Que seja física. Mas são titulares da seleção, que é um problema do Casemiro. O Casemiro teve problemas na carreira. Às vezes para manter o peso, questão física, também um pouco psicológico, de às vezes se achar mais do que é e tal. O Kovacic chegou a jogar e hoje meio disputa um pouco com ele. O Casemiro não está tão bem no Real Madrid. Seleção, eles são titulares. Mas o Casemiro não está tão bem no Real Madrid, isso que eu estou falando, do que já esteve. E o Paulinho a mesma coisa. O Paulinho sofreu uma lesão e o Paulinho não voltou a jogar no mesmo nível que estava jogando antes da lesão. O Paulinho eu concordo. Então o Paulinho também no Barcelona, a gente pode colocar hoje ele é reserva. Ele entrou bem no jogo contra o Real Madrid. Entendeu? Entrou bem no jogo contra o Real Madrid. O Casemiro já não é o Casemito do Real Madrid, que o cara de confiança do Zidane que toca a camisa e resolve a parada. E o Paulinho já não é titular do Barcelona. O Casemiro eu discordo. Você pega o número de minutos jogados. O Casemiro você pega o número mas já não está tão bem como você pega o número de minutos jogados do Casemiro na temporada. Você pega o número de desarmes que ele tem, que é líder de desarmes no Campeonato Espanhol. O cara que mais desarma na Champions League, no Campeonato Espanhol não é o líder, mas é um dos primeiros. Compara com o Kovacic, você vai ver que ele é o jogador. Em contrapartida, ele perdeu lugar numa semifinal. Assim como o Alaba não jogou contra o Bayern, contra o Real Madrid, jogou o Rafinha, que não era titular. Mas é uma leitura. Além do que, o Casemiro tem um problema de disciplinar, né? Ele que tome cuidado para não ser o novo Felipe Melo, né? Porque de vez em quando ele passa do ponto quando dá uma chegada. O Tite é bom nisso porque ele é um cara disciplinador, gosta de fair play. O time dele não bate. O Paulinho tem um problema desde a lesão de janeiro. Em contrapartida, o Fernandinho é um jogador que evoluiu. Ele é um remanescente do 7-1, né? Um jogador que estava na última Copa, mas o Guardiola faz bem para jogador. O Guardiola melhorou o Fernandinho. E aí, Zinho, Edmundo? Me preocupa. Me preocupa. É final de temporada, todo mundo tem problemas físicos, né? Seja de contusão, seja de desgaste de uma temporada longa. É normal, natural. A preparação para a Copa do Mundo serve mais para você se recuperar do que propriamente para você treinar. Muito jogo, né? Mas me preocupa porque Casemiro, Paulinho e principalmente o Renato Augusto, os titulares hoje, eu tenho 47 anos, em nenhuma Copa eu vi o time começar e terminar com os mesmos 11, né? Sempre alguém perde a condição de titular no meio do caminho. Então é capaz disso acontecer nessa seleção do Tite em 2018. Só que esses 3 jogadores, por tudo que já foi falado aqui, não vivem o seu melhor momento. Pode ser que daqui a 31 dias, a estreia do Brasil na Copa, eles estejam voando e é a nossa torcida para que isso aconteça. Né? Mas o Tite já vislumbra a possibilidade de trazer o Felipe Coutinho mais para trás e botar o William. Né? Já deslumbra aí a possibilidade de botar o Fernandinho para reforçar a marcação. Então, acho que os treinamentos, a partir do dia 21, vão nos dar uma noção melhor. Mas Paulinho, depois da contusão, não está bem. O Casemiro também não vive o seu melhor momento. E principalmente o Renato Augusto, que a gente nem vê. Lá no beijinho. E aí, Zinho? Os nossos eu vou continuar com aquele meu raciocínio que eu falei do início. Eu gostei da convocação, né? O Tite segue a linha de trabalho dele, de coerência dele. Esses jogadores citados, se volta de contusão, se não vive o melhor momento, mas conquistaram a confiança do treinador e a classificação e jogando bem. O esquema de jogo do Tite, com esses atletas, funcionou. Tanto é que o Brasil classificou antecipadamente, resgatou uma credibilidade para a seleção brasileira que tinha sido perdida. O Brasil figura como um dos favoritos pelo desempenho desses atletas e o Tite vai ter 30 dias para preparar. A comissão técnica do Tite é muito competente para recuperar também esses atletas, serve para isso, né? Essa preparação da Copa, o nome já se diz, é preparação para até recuperar jogadores, às vezes até com menos treinamento, né? E até uma recuperação física. Tem pessoas competentes lá que eu conheço. Então eu gostei. Acho que Casemiro
O Fred é aquela coisa do treinador confiar naquilo que ele vem desempenhando, ele deu os números. Eu também, né, fiquei assim, é uma chance pro Arthur, a revelação, mas não tem tanta minutagem uma também. informação de agora, hein, que vem lá da Venezuela, amanhã tem Monagas e Grêmio, transmissão do Fox Sports, não ia dar de qualquer jeito pro Arthur. Ele se lesionou no treinamento, é isso, produção? 3 semanas fora. Isso pode ter sido a informação da 1h15 da tarde. O Tite Pode ser machucou. 3 semanas fora. O Tite falou no finalzinho. A pergunta do Leandro Quesada. Tinha uma questão de um jogador. Foi, o Leandro Quesada fez essa pergunta. Que foi decidida a lista a 1h15 da tarde. Então pode ter sido e que isso. na última pergunta da entrevista coletiva. Ele até virou pro médico. Se insistiu e o Tite falou: eu não posso falar, mas aperta o Dr. Rodrigo que ele é capaz de dizer. Então o Arthur, de repente, iria para a Copa. Eu falei 3 caras da comissão técnica queriam o Arthur, não o Fred. E aí a maioria. 3 a 1. Até hoje a discussão era essa. O único nome Arthur se era machucou, Fred 3 ou semanas Arthur. fora. Então é isso, matamos a semana aqui. Como você disse que vai ser recuperado alguns trechos, o nosso amigo aqui de bancada, o Leandro Quesada, fez essa pergunta, quando que ele fechou a lista. E aí eu lembro que ele virou para o médico e respondeu dessa forma. 1h15, nós aí meio que com medo de responder, falando com o médico. Né? A gente conversou sobre aquele problema de contusão, então pode ter sido isso. Eu acho que é o nome que mais ficou, Fred ou Arthur. Fred ou Arthur. Mas os outros volantes, eu acho que não tinham que fugir. Agora, O Arthur perde a lesão. pois é. Agora é que nós vamos ver que hoje o nome mais falado no Brasil é um dos nomes que vai aparecer na lista aí dos nossos meias atacantes. Vamos lá. Seguindo a nossa análise da convocação do Tite. Renato Augusto, 30 anos, jogador do Beijing Guan. 9 convocações, 17 jogos. Cara que sempre esteve também presente nas convocações. Meia, 25 anos, do Barcelona. Felipe Coutinho, 9 convocações, 17 jogos. Outro nome também que não causa polêmica. William, da mesma forma, 29 anos, Chelsea, 9 convocações, 17 jogos, o 12º jogador, né? Pode até virar titular. E agora? 30 anos, jogador do Shakhtar, 6 convocações e 6 jogos. Eu diria, pelo menos no que eu li, ouvi e vi, que é uma unanimidade negativa. Eu levaria o Luan. O Tyson, eu tenho a impressão de que ninguém... Eu não ouvi ninguém falar assim, eu levaria o Tyson. Vocês levariam o Tyson? Eu levaria o Luan. O Tyson tem 4 jogos com o Tite e 1 gol. O Luan tem 6 minutos. 6 minutos? 9 minutos para ser preciso, porque ele jogou 6 minutos finais contra o Equador e mais os 3 dos acréscimos. Ele entrou 39 no segundo tempo, por isso que eu falo 6 minutos. Mas são 9 minutos. 9 minutos em campo. Você não avalia o Luan, que foi eleito o melhor jogador da Libertadores no ano passado, melhor jogador da América do Sul no ano passado, você não avalia em 9 minutos. Então aqui eu acho que tem uma inconsistência. Eu mudaria o Arthur no Fred e o Luan no Tyson. Isso não transforma a Copa do Mundo. A minha procura no Luan, e talvez o Luan não entregasse, mas a gente só ia saber disso se ele tivesse um jogo, 2 jogos, 4 jogos como teve o Tyson. A minha impressão é que Fred e Tyson não dão o brilho para você olhar para o banco e falar assim, agora eu vou fazer o seguinte, eu preciso mudar esse jogo. Então eu vou pegar o Tyson e vou botar para jogar. E não é o cara que vai mudar. Tem 3 reservas que vão mudar o jogo. E eu vou ser aqui generoso até. Tem 3 reservas que mudam o jogo na seleção brasileira. O Douglas Costa, o William e o Firmino. São os 3 que mudam o jogo. Pelo menos somos 3, né? É melhor que em 2010. Ofensivamente. Dá pra 2010 não tinha ninguém. Que o Dunga fazia assim, precisava tocar a bola, o Jorginho faz assim. Rapaz, é uma unanimidade negativa. Nada contra o rapaz e o profissional, mas assim, eu tenho a impressão de que ninguém convocaria o Tyson. Nos últimos títulos mundiais, né? 94 e 2002. 94 tinha o Ronaldinho, né? O fenômeno. E em 2002 tinha o Kaká. Jovens promessas, assim. 98 tinha vocês, olhar pro banco, podia colocar você. Não, tô falando só de jovens que ainda estavam despontando no futebol brasileiro, assim, com pouca idade. Então, assim, até se ele tivesse ousadia para levar o Vinícius Júnior,
ou o Rodrigo do Santos, sei lá, o Paulinho do Vasco, levar um moleque desse que muda jogo, eu acho que a torcida brasileira ia aceitar com mais carinho do que o Tyson. O Tyson foi elogiado pelo Tite pela versatilidade. O que o Fred foi a tal da consistência da carreira, o Tyson foi elogiado pela versatilidade. Ele pode jogar talvez centroavante, falso 9, pode fazer aberto pela frente, pode voltar para o meio e armar, como se o Tyson fosse... perguntaram sobre o William José, né? Porque o William José era um cara que poderia dar altura, mais centroavante, cara com presença de área. Uma outra característica que falta nessa seleção, né? A gente chegando na parte ofensiva, um cara mais 9 mesmo. E o Tyson, eu acho assim que ele não é especialista em nada. Ele não é genial. Porra, não é como nada? Não, o segundo atacante genial, não é. Ele é um centroavante genial, não é. Ele é um meio atacante genial, ponta de lã genial, não. Pode quebrar galho. Mas como é que ele foi, então? Não, queridinho. É o termo que eu usei no começo. Queridinho pro Tyson. E eu também acho o Luan, por exemplo, é um cara que já faz todas essas... Ele falou isso, hein? Na entrevista ele falou, não estou levando meus homens de confiança, não. Estou levando jogadores que estão se destacando nos seus clubes. Eu acho que o Luan já jogou em várias posições do meio pra frente no Grêmio, quase todas com excelência, e é um cara que... se ele não foi chamado porque não foi bem contra o Real Madrid, pra mim acho que é pouca coisa. Eu acho que assim, o caso do Arthur, fica essa dúvida se ele estaria na lista, como a gente falou. Se machucou então lá no treino. não dá pra até cobrar, mas levaria o Arthur também. Agora, no do Tyson, tá falando muito do Luan, mas eu colocaria até o Rodriguinho na frente do Tyson. Olha aí, tá jogando bem o Rodriguinho há algum tempo, é verdade, hein? Além do Luan. Então, assim, eu ficaria até entre esses dois do que o Tyson. Rapaz, o Tyson é uma unanimidade negativa. Tomara que, caso ele seja acionado na Copa do Mundo, né, ele possa nos ajudar. É o grafite do Dunga, lembra do grafite 2010? Estamos falando grafite na Copa, a seleção brasileira, a seleção brasileira mundial. E eu tô comparando com um outro jogador que foi adversário do Edmundo e do Zinho, e foi companheiro do Zinho em 94, um cara que teve uma carreira importante na Alemanha, principalmente. O Paulo Sérgio, em 94, era meio Tyson de hoje, né? O Paulo Sérgio As pessoas não falavam assim, eu não vou levar o Paulo Sérgio pra Copa, hein? Era nome contestado. Ele era os caras não contestado, vão mas levar o ele Paulo Sérgio. cumpria uma função tática muito bacana. Ele não era espetacular tecnicamente. Eu dei aquele carrinho nele, fiquei bravo que não pegou, porque você tô brincando. Mas não sou assim, não tô aqui advogando a favor dele, não. Mas ele era um jogador moderno. Era o Romero da época. Ele era um jogador moderno, porque naquela ocasião a parte tática não era uma coisa importante. E ele cumpria e tinha um E a vigor partir físico. daquela seleção foi dado mais importância. Tô errado, São sim? reserva, né, Zinho? Eu tô errado, sim? Na Alemanha E ele teve consistência na carreira, pegou na Alemanha. Inclusive, ele está na Alemanha nesse momento. Ele estava arrebentando no Corinthians, foi para a Alemanha, manteve o nível. Fez uma técnico, história muito bonita, né? tanto que depois foi para o Bayern de Munique, depois foi para Roma. E como a gente assim, fala, pra né, mim ele era que- bem tem jogador do que o Tyson. Tem jogador que brilha aqui, chega lá na Europa, não mantém uma Você levaria o Paulo Sérgio em 94 ou o Edmundo em 94 pra Copa? O Edmundo estava com problema disciplinar, Eu não fui problema por problemas disciplinares. não estava jogando. Não foi por problema técnico. Mas o jogava E era função totalmente diferente, característica Mas diferente. era parecida. era parecida, Era parecida não era? porque assim... O povão falava, Paulo Sérgio, que isso? O Paulo Sérgio jogou 3 jogos, pelo menos, naquela Copa, e jogou pra resolver questões. Assim, ele não entrou pra mudar jogo. Ele entrou pra criar condição tática pra outro resolver jogo. Né? Vem aqui, termina de marcar esse setor aqui, que é pra dar uma liberdade pro Romário, é pra dar uma liberdade pro Bebeto, é pra fazer o meio-campo trabalhar. E que é necessário isso numa equipe de futebol. O Tyson, Você não se vai jogar, só com quem vai atacar. Se o Tyson O jogar, sistema vai de ser jogo, você precisa disso. Se o gente. Tyson jogar, vai ser pra isso. Ou seja, reserva que muda jogo, pra mim, só tem aqueles 3 que eu citei. Eu tiro o o Douglas que é o Costa da sua argumento? lista. O que é o argumento da comissão técnica? Essa tua colocação que eu não Então, entendo, assim, só pra de completar. mudar o jogo. Então, vamos lá. Qual é o contra-argumento da comissão técnica? Tem jogador que você tem no grupo que não é ele que vai transformar o jogo, mas ele vai dar consistência para a equipe para outro jogador resolver o jogo. Então, assim, vai entrar o Tyson para fechar o lado esquerdo. Neymar vai jogar na grande área solto.
Você não vem pegar aqui. Será que o Tyson vai jogar? Não, eu acho que é dos poucos, dos que menos tem chance de jogar. Mas eu acho parecido com o Paulo Sérgio, pela recepção negativa. A recepção negativa, eu me lembro bem na época disso. Eu não levaria o Paulo Sérgio em 94, eu não levaria o Tyson hoje. Agora, o Paulo Sérgio teve utilidade em 94. E tomara que o Tyson seja útil e o final da história seja igual, seja campeão do mundo como foi o Paulo Sérgio. Olha aqui, ele fez esse ano, o Tyson, 36 jogos no Shakhtar e marcou 7 gols. Ele atuou pela Liga dos Campeões da Europa em 8 jogos, fez 1 gol. No campeonato ucraniano, 24 jogos, 4 gols. Na Taça da Ucrânia, similar à nossa Copa do Brasil aqui, 3 jogos e 2 gols. E na Super Taça da Ucrânia, ele participou da decisão, o encontro do campeão ucraniano com o campeão da Taça da Ucrânia. Portanto, ele jogou na última temporada 2.805 minutos, 36 jogos, 7 gols. Tyson, o nome mais contestado. Tem uma curiosidade, né? O que virou o Shakhtar Donetsk, né? Volta 10 anos no tempo, quase ninguém no Brasil sabia o que é Shakhtar Donetsk. Ele é um clube ucraniano, né? Ele é europeu, que começou a se especializar em contratar brasileiros. Não os brasileiros de primeira linha. Por causa do Então que quando começou a ter jogador do Shakhtar na seleção, tinha um preconceito também. Pô, jogar no Shakhtar é quase como jogar na China, né? Jogar num lugar periférico. Não é, não. Não é. O Luchesco lá encheu de brasileiro e tal. E não é de hoje, hein? Desde a era Dunga na primeira passagem, depois o Filipão, aí voltou o Dunga e agora o Tite. Continua isso. Então, o Shakhtar Donetsk hoje cede mais jogador para a seleção brasileira que quase todos os grandes clubes do país. É verdade. A questão que o Edmundo tocou aqui é Europa, não sei o que. Aliás, a base dessa seleção brasileira é o Manchester City. Né? São 4 jogadores. Na Copa passada era o Chelsea. Olha aí. 4 jogadores também. Manchester City, campeão inglês, né? Antecipado. Falando em Manchester City e falando em Inglaterra, vamos para o ataque, porque temos 2 jogadores importantes do nosso ataque que atuam na Inglaterra. O nosso ataque terá dispensa, mesmo voltando de fratura e tal, aquela coisa toda. O craque, Neymar, 7 convocações e 13 jogos. Junto com o Neymar no ataque do Brasil, teremos o atacante de 21 anos do Manchester City, tomara que ele ligue muito para a mamãe durante a Copa. 8 convocações e 15 jogos, Gabriel Jesus, que o Tite adiantou, será titular. Será que é merecido isso? Atacante, 26 anos, o homem está voando, formando o trio com o Salah e o Mané na temporada europeia e pode ser campeão da Champions. Jogador do Liverpool, Roberto Firmino, 7 convocações e 8 jogos. Completando o nosso ataque, ele hoje talvez seja o principal jogador de ataque da Juventus. Tem uma moral danada com o Maximiliano Allegri e com a torcida também. Douglas Costa, 27 anos, 6 convocações e 7 jogos. Nós fechamos a lista com um ataque. E o Tite, nós temos aí o trecho que o Tite fala do Gabriel Jesus, produção, como titular. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar esse trecho, mas antes eu já levanto a bola para vocês. O Tite antecipou hoje na coletiva que o Gabriel Jesus é titular do ataque. Eu acho que tem que ser, ele é artilheiro do time. Ele é mesmo com a temporada do Firmino lá? O Firmino tem 1 gol com o Tite. O Gabriel Jesus tem 9. Tem 8. O Gabriel Jesus é o artilheiro da era Tite. Na verdade, PVC, o Tite não ia fazer isso. Mas o time que você falou aí é o time que vai iniciar os trabalhos, os treinamentos. Pode ser que com amistosos, né, com o desempenho nos treinamentos, mude essa posição ali, principalmente do Renato Augusto. Se ele vai para o 4-1-4-1 ou se ele continua no 4-2-3-1 com o Fernandinho. Então, ele tem essa dúvida. Fernandinho, William... Com o Fernandinho. Ele falou na coletiva hoje que é 4-4-3 é a mesma coisa. Ele botou tudo no mesmo balaio. Vamos lá. Ele quer, com o Fernandinho, ele não muda para 4-2-3-1. O Fernandinho não joga na linha. Não, fica na linha de 4 com o Renato Augusto. Mas não dá aquele sentido de ofensividade que o Coutinho pelo meio daria. Claro. Mas ele não puxa o Fernandinho. Sim, para ficar do lado do... reserva do Casimiro. Mas ele não põe Fernandinho e Casimiro, né? O Brasil e a Alemanha foi assim. Foi Casimiro, Paulinho e Fernandinho. O Fernandinho jogou na linha do Paulinho. Ele falou o Brasil joga, ou você escolhe, ou no 4-1-4-1 ou no 4-3-3. 4-2, os dois gols que já não tem. Pelo que entendi do Tite é isso. O Brasil você escolhe o que você quiser. É a forma como você monta os times, mas 4-1-4-1, um volante mais de contenção. Eu digo assim, é porque o sistema tático, você quando fala assim de um sistema, parece que ele é o mesmo atacando e defendendo, e não é. Quando você ataca, você pode ir para esse 4-3-3. Agora, quando você defende, ele pode fazer essa 4-5-1. É um esquema variável. Então, meus amigos... Tem uma variação. Gabriel Jesus ou Firmino?
essa é uma coisa curiosa, né? Porque o Firmino, ele era mais ou menos que um Tyson. Lembra quando o Firmino começou a ser chamado para a seleção? É verdade. Ele era uma É piada, verdade. muito na rota. Verdade. Pode o Firmino jogar numa seleção brasileira, Está não tem nível para isso. É verdade. E a temporada... e a questão do futebol é o momento. A temporada que ele faz no Liverpool é tão espetacular. Ele tá jogando do lado do Deus Salah também. É a mistura do Brasil com o Egito. Deu certo, hein? Essa é a mistura do Isso Brasil. funciona, hein, ó? Garoto, é bom isso aí. Exatamente. Tá inspirado. Ele foi tão bem, mas tão Segura bem o no Thiago. Liverpool, que o Tite foi obrigado a convocá-lo por antecipação. O Tite não tinha necessidade de chegar em algum momento ali e falar, Firmino é o cara. Mas ele estava tão bem, voando na Inglaterra, Europa, né, elogiando o Firmino. Pô, o cara tá espetacular, que ele foi convocado com antecedência até. Rapaz, é o trio de ataque com mais gols na história moderna da Champions. Fez mais gols que MSN e mais gols que BBC do Real Madrid. É o melhor trio Salah, Firmino e Mané. O Salah fez 32 gols, ele ganhou a chuteira de ouro da Brincadeira Inglaterra. isso, gente. Ele não conseguiu passar o Messi, que joga o espanhol, aí você pode comparar a Premier League com a Liga Espanhola. Mas assim... Mais forte. Com 38 jogos, ele é o recordista. A Premier League é mais forte. É mais forte. Então você vê, ele fez 32 gols ali, né? O Edmundo aqui, quando jogou, bateu o recorde com 29 no Brasileiro. Você vê que o cara fez 32 gols na Premier League não é fácil. Ele ficou a 2 gols, por exemplo, do Shearer, mas fez 34 numa liga com mais jogos, com 48 rodadas. Certo. Então o Salah realmente... E o Firmino? Firmino merece ser titular com o Gabriel Jesus? Deixa o pessoal do Fox Sports do Egito lá falando do Salah. Alô, rapaziada, abraço aí. E aí? Firmino ou Jesus, né? Eu acho que vai começar o Jesus pelo estilo de jogo. O Zinho foi muito feliz aqui, né? O esquema pouco importa. O futebol é aproximação. E aí você tem que ter velocidade para se aproximar. Não estou dizendo que o Firmino não tem, mas o Gabriel Jesus ele dá mais opção. Ele cai de um lado, cai do outro, ele abre espaço para a entrada do Neymar, abre espaço para a entrada do Felipe Coutinho. O Tite fala isso na o Gabriel Jesus é mais generoso, eu acho, assim, generoso o seguinte, assim... Taticamente? Ele joga mais pro time. O Firmino é mais centroavantão, que a bola tem que chegar nele. Cabeceia é melhor. O Tite falou que ele é o melhor cabeceador. Apesar dele estar fazendo, ele dando muito passe para gols pro Salah, tá servindo muito o Salah, porque lá eles não têm o meia, né? Eles jogam num 4-3-3 meio. O Felipe Coutinho saiu e... Tem muitos momentos do jogo, o Tite falou isso hoje, eu também reconheço isso. Tem muito momento do jogo que você vê um losango de meio campo, o Firmino vindo aqui atrás. Fica um losango, o Firmino sai da área e abre o corredor para entrar os dois diagonal. Fazer o Evair com você com você e com o Esse pode ser um jogador muito importante na Copa pro Brasil, hein? Eu falei aqui sobre o William José, que o Brasil não tem um grande cabeceador, um cara de área. Não que você... Tem gente que gosta ou não. O Tite ele colocou o Firmino, ele falou, ele cabeceia muito bem e tal. Então ele é um cara que, apesar de não ser tão alto, ele pode também entrar no segundo tempo para tentar num outro tipo de jogo, resolver com a bola aérea. Eu acho que ofensivamente ficou muito bom. Ficou bom. Você tem Douglas Costa que tá voando. Firmino. Você tem o William. Ficou bom. Vamos então trazer aqui trechos da entrevista do Tite. A nossa equipe do Fox Sports estava lá com o PVC, Quesada, Ricardo Lai, durante praticamente todo o dia, né? De manhã, à tarde. A gente mostrou tudo para você ao vivo aqui e o Tite falou bastante, cerca de 1 hora com jornalistas. Trechos interessantes da entrevista coletiva a gente mostra aqui. Não adianta ficar chorando e lastimando ausências, posso lastimar, mas eu tenho e me foi dada a condição de preparação da equipe. Então nós preparamos a terceira e quarta possibilidade de homem de frente. Então está. E tem característica no Firmino, mesmo não sendo um jogador de choque, um exímio cabeceador. Não é? Gabriel Jesus é bom cabeceador. Firmino é muito bom. Então tem essa possibilidade de jogador de frente. Mas eu tenho que preparar situações para que elas possam acontecer. Hoje a vantagem ela é do Danilo, em função de ele estar atuando nesses últimos meses muito bem. Tá? O Silvinho teve conversando também com o Domenech, ao quem das outras equipes a gente agradece por essa relação e por essa proximidade. Falando dessa evolução que ele teve. O Fagner bem, porém agora também ele vai ter esse período de recuperação, mas que vai estar em condições normais. Com relação à recuperação do Neymar, nós estivemos
nesse final de semana acompanhando de perto a última fase, a reta final da sua recuperação. Ele se encontra muito bem, fizemos exames de imagem que evidenciaram a ótima evolução da fratura. Ele já começou essa semana um trabalho em campo, esse trabalho vai ser progressivo. A nossa ideia é que ele se apresente na semana que vem na Granja Comari em condições de já começar a trabalhar com bola e gradativamente com o grupo. E, claro, nosso objetivo é que ele esteja totalmente à disposição do Tite, tão logo ele se adapte nessa fase final. Ou seja, ele terá condições físicas de participar do primeiro amistoso, teremos 2 amistosos antes da Copa do Mundo, antecipando um pouco a resposta do Tite para dar mais dados a vocês, que ele terá condições de participar dos nossos amistosos para exatamente recuperar essa condição de jogo e de entrosamento. O Brasil é um dos favoritos, sim, pelo futebol que tem apresentado, pela consistência de equipe que tem apresentado. É uma equipe que ela é agressiva, que faz gols, que tem transições rápidas. Talvez, se fosse ao meu juízo, ela poderia ter até um articulador para gerenciar esse time dessa velocidade, no que a gente busca com o Coutinho, no que a gente busca com o Renato Augusto, com o que o Fernandinho possa fazer e está jogando, ele possa, o setor de meio campo, ser esse regulador de velocidade, de intensidade que ele possa ter, e assumir essas situações, porque eu também vejo. E as outras pessoas que o colocam, cada um coloca a sua verdade. O Firmino joga no Liverpool como mais um jogador de composição no meio campo. Ele faz movimentos de frente para trás para deixar Mané e Salah como flecha, como verticais. E ele vem por vezes, muitas vezes, fazendo mais uma composição de meio campo para esses jogadores chegarem na frente. Ele tem essa capacidade. Gabriel na seleção, que é onde nós estamos. Então, inicialmente é Gabriel, sim. Inicialmente é Gabriel. Mas vai botar pressão pelo alto nível técnico que está o Firmino também. Inicialmente, mas vai botar pressão. Você precisa ter um time que... O Edmundo falou. Eu fui fazendo exercício do que o Edmundo falou. Não tem... Você falou, eu tenho 47 anos, não lembro de uma seleção que começou a Copa e terminou igual. Só de 70. Você lembrou? Só de 70. E ela mudou no decorrer da Copa. Mas eu não era nem nascido. Pois é. 70 começou o Félix Carlos Alberto Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson Rivelino, o Jair Simples, Tony Pelé, e terminou assim, mas no meio do caminho o Gerson jogou 3 jogos só dos 6. Paulo César jogou. O PVC, escutando bem aí o que o Tite falou, e ele foi meu treinador, uma coisa que era muito enfática, muito permanente, ele falava quase que todos os dias, que era competir internamente, né? Que tinha que competir internamente, que tinha que treinar, que tinha que ter intensidade, essas coisas que ele fala muito bem e coloca. Então me deu a impressão de que vai começar o Gabriel Jesus, mas que está aberto. Na disputa interna, quem se destacar vai ganhar a posição. Eu acho que isso em todas as posições. Claro que você tem um time base, uma ideia base, mas que está aberto para competir internamente. É o ataque do metatarso. O Brasil vai ser porque o Jesus também teve fratura. Neymar, é a mesma lesão, né? O pessoal esquece. A sorte é que o Jesus foi mais cedo, foi lá. Mas o Jesus e Neymar, vai ser a mesma lesão. Campeão de 6 dedos. Brasil campeão do metatarso. Aliás, o Zinho também foi treinado como, né? Foi treinado pelo Tite, assim como Edmundo, e conhece bem o Tite. Sem dúvida. Fomos campeões no Grêmio, né, em 2001. Gaúcho e da Copa do Brasil. O Carloto tá lembrando aqui no meu ponto que foi em cima do Corinthians. Foi em cima do Falando Corinthians. aqui com dor no coração, né, Carlos? Acontece, coisas da vida. E eu fiz um gol de pé direito, como também fiz lá no Palmeiras. E agora ele veio pra cravar. Já que ele lembrou, né? Lembrou, amigo. Quem pediu, recebeu. Quem pede, recebe, tem preferência. Toma. Mas assim, eu acho que assim, tem um espinha só a seleção brasileira. Alisson, Miranda e Marcelo, acho que esses, né? Casimiro, Paulinho, Neymar e Gabriel Jesus, e o Coutinho também, eu acho que... titular, né? Aí os outros vai ter essa competitividade, vai ter. Essa seleção, ela é... Porque hoje na redação a gente fez um exercício delicioso, assim, vamos trazer para o ar em breve isso. Tenho uma opinião de que a nossa grande última seleção, baita seleção, que realmente era a melhor do mundo, foi a de 2006 na Alemanha, que não ganhou a Copa. E aí nós fomos comparando os grupos de 2006, 2010, 2014. Esse grupo de 2018, ele é superior, na opinião de vocês, a 2010 e 2014? Eu acho que está dando mais discussão. A gente tem mais discussão, é sinal disso. Em 2014, quando saiu a lista, tinha uma questão, que era... Por que ele convocou o Henrique e não convocou o Miranda? É verdade.
Era a questão. É verdade. E não deu o bafafá que está dando, por exemplo, Tyson, Fred. Em 2010, a discussão era Ganso e Neymar. Exato. Mas o argumento, o contra-argumento é, mas eles explodiram agora, eles não participaram da fase toda lá de 2008, de 2009, agora é que eles estão jogando muito, não deu tempo de testar, são muito garotos. Mas eram as duas questões. Aqui a gente está discutindo se o Tyson tinha que estar, se o Fred tinha que estar, se o Felipe Luiz tinha que estar. Eu acho que tinha que estar, mas o Sormani agora há pouco no rádio, por exemplo, acho um absurdo ele estar. O Fagner também, muita gente acha que não Tem deveria gente achando que devia estar o Rafinha, que devia estar o Alexandro, que devia estar o Rodriguinho, que devia estar o Luan, que devia estar o Arthur. Mas eu não acho que está sendo uma contestação tão grande assim. É um ou outro. Não, agora, o Tyson... Porque tem uma diferença. O Tyson é unanimidade. Tem uma diferença. Agora, Felipe Luiz... E depois o Fred. O Fred e o Tyson. Tem uma diferença em relação ao que eram as seleções no passado. Quer dizer, o que eu acho... Por que a gente diz há tanto tempo seleção é momento? Seleção não é mais momento. Embora você possa aproveitar o grande momento de alguém e tem que pensar e colocar no grupo. Mas as seleções no passado, até 82, até 78, você convocava uma vez por ano, fazia um grupo de amistosos e soltava. E no ano seguinte você convocava. Então, quando você convocava, mesmo em 78, que tinha tido excursão para a Europa pouco tempo antes, quando você convocava e não tinha o Falcão, era um escândalo. O caso de hoje, você convoca mês a mês. Então, a seleção não tem surpresa. Por quê? Você está vendo que o Tite vai convocar o Tyson. É. A gente discorda da convocação do Tyson. Mas a surpresa não existe. Você está vendo que ele está no grupo. É daí que você tem essa acomodação que o Zinho está dizendo. Mas tem mais discussões. O grupo de 2006 era absolutamente especial, mas não foi time. E isso é o que a gente tem que cuidar agora. Porque não pode virar o fio antes. O time de 2002 não tinha tanto talento quanto o de 2006 e é a única seleção da história que ganhou 7 jogos para ser campeão do mundo. É verdade. Uma coisa que une 2010, 2014 e 2018, a ausência de talento. Quantos melhores do mundo, você pega o time de 2006... Você vê caras ali que eram melhores do mundo. Pô, brincadeira. Você ainda tinha... Kaká um ano depois foi. Então, o Kaká... Ronaldinho duas vezes. O Kaká de 2010 era o craque do time. Era o cara que tinha sido já eleito o melhor do mundo. O Adriano, se quisesse, poderia ter sido. Por uma temporada espetacular no Milan. Tem gente até hoje que acha que o Kaká ter sido o melhor do mundo. Será que era pra tudo isso ou não? Naquela temporada ele mereceu. Mas ele era o craque, a referência técnica do time. 2014 já era o Neymar. Mais jovem que hoje... Mas ele já era badalado, já era o Neymar. Ele depois teve problema, teve lesão. Mas tirando... o Brasil tinha quase que uma andorinha para fazer verão. O resto era quase mais ou menos tudo a mesma coisa. Jogador no mesmo nível. O Brasil no passado, você tinha muito mais craques ou caras para serem melhores do mundo. O time de 2002 você pega, né? Eu acho que nesse grupo aí do time titular, na minha opinião, nós temos 2 craques. Craques acima dos outros. Neymar e Marcelo. Eu acho que o Marcelo é um craque. Mas eu acho que Coutinho e Gabriel Jesus têm potencial. Mas não estão num nível pra ser abaixo. melhor do mundo? E Não, o Marcelo é difícil por o ser Marcelo lateral. pode concorrer, hein? Ele é o melhor lateral do mundo. Na eleição, na seleção dos melhores do mundo, ele é o melhor lateral. Melhor do mundo, nos últimos 10 anos, só tem 2. Pois é. A Alemanha, de 2014, não tinha jogador para ser melhor do mundo. O Egito, você pode chegar ao Egito esse ano. Então, mas assim, a Alemanha de 2014 não tinha jogador para ser melhor do mundo. Não, era um coletivo. Era o coletivo. Melhor do mundo. E continua sendo. De 2008 para cá, tem 2 caras para ser melhor do mundo. Tem 2, Melhor do mundo não deve ser obsessão, tem que ser consequência. Mas eu quero dizer Consequência de um bom time. E eu vejo no Brasil jogadores com capacidade de ser melhor do mundo. Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, o Neymar, Marcelo. Eu vejo. Agora, o desafio do Tite, que foi o que ele fez de mais espetacular, foi transformar bons jogadores num bom time, num excelente time. Ele é bom nisso, né? Ele é bom nisso. Só que isso foi até, a minha opinião, tá? Foi até dezembro. De dezembro para cá, com as contusões de Gabriel Jesus, com a contusão do Paulinho, com a queda física do Renato Augusto, com a contusão do Neymar, com todos esses problemas físicos, criou uma incógnita para esses próximos 30 dias. Ou vocês acham que o Brasil está pronto? Não. Pronto não está. Vai ter que usar bem esses 31 dias para preparar a seleção para chegar forte lá na estreia dos eu acho 17. Eu acho assim, No dia 17. o time dele, ele tem. Aquilo que você falou que eu concordo.
ele transformou jogadores que estavam em baixa há pouco tempo, antes dele chegar, que esses jogadores estavam sendo convocados. Tirando o Marcelo, que não era convocado muito. Ele resgatou eles dentro da seleção brasileira. E a seleção brasileira ajudou eles também a se destacarem nos clubes dele depois. É fato. Então, o craque é o Tite, por ter feito isso. Hoje, o que a gente está discutindo é o condicionamento deles, como eles estão chegando para recuperar esse condicionamento. Mas a ideia de time a gente tem já. A ideia do time. Resta saber o rendimento. Como vai ser feito o trabalho, e aí eu confio nessa comissão técnica. Os caras são bons, realmente os caras são bons e boa sorte pro Brasil. Temos mais 3 aí do Tite? O craque seria o Pelé. O Pelé? Não, o craque seria o Pelé. Mas a gente não pode esquecer do Fábio, né? O Maceridian é espetacular também. Grande preparador físico. Ele e o Ricardo Rosa. O Ricardo Rosa, que é o preparador físico do Neymar no PSG. Eles terão que fazer milagre. Assim. Milagre, a palavra não é essa. Eles vão ter que fazer um excelente trabalho, fazer esses jogadores estarem na ponta dos cascos. Se eles estiverem na ponta dos cascos e usando aqui o que a gente faz aqui no Fox Sport, jogarem o que sabe, o Brasil é campeão. É isso aí. A maior preocupação é o Neymar, que vem de uma fratura, voltou a treinar com bola ontem e vai participar dos amistosos, né, no dia 3 e também no dia 10 contra a Croácia e Áustria. Mais um trecho do Tite, olha, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a punição a Paulo Guerreiro, vamos falar também sobre Botafogo e Fluminense, Ceará e América Mineiro.